saudade da época que a nossa preocupação era chegar em casa rápido para assistir os nossos desenhos favoritos. Quem nunca correu para assistir Dragon Ball na TV Globinho? Nossa preocupação era jogar videogame, jogar bola com os amigos. A gente não tinha preocupação de boleto, conta, trabalho. Saudade daquela época. E parabéns a todas as crianças pelo dia delas, que elas aproveitem muito. E a todos nós adultos que ainda mantemos o nosso espírito de criança vivo. E para comemorar esse Dia das Crianças, a gente teve um jogo da seleção brasileira, mas que foi um presente bem bosta, porque a seleção jogou mal, empatou com a Venezuela por 1-1 pelas eliminatórias e tomou vaia no fim do jogo. A seleção jogou muito mal, se arrastando, sem vontade, sem interesse no jogo, achando que a qualquer momento passaria por cima da Venezuela, e foi o que não aconteceu. No primeiro tempo, o Brasil teve mais posse de bola, mais volume de jogo e criou muito pelo meio e principalmente pela esquerda, onde a gente tinha as principais jogadas com o Vinícius Júnior, que hoje voltou à seleção brasileira depois de lesão, e os jogadores se aproximando, dando opção. O Rodrigo lá na direita, vindo para o meio para ajudar, dar opção, atacando com bastante gente do lado para confundir a marcação da Venezuela, ter uma superioridade numérica, que é uma coisa comum nos times do Diniz. Mas apesar disso, a seleção criava pouco, tinha muita dificuldade em passar pela marcação da Venezuela, que estava bem encaixada a defesa dos venezuelanos. E tendo essa dificuldade no jogo, o Brasil seguia insistindo em tentar envolver a Venezuela com passes, só que não tentava uma jogada individual de partir para cima, e qualidade para isso a gente tem, chutes de fora da área que a gente também tem qualidade. A seleção era muito previsível, estava tentando marcar gol só de um jeito que não estava dando certo. E por estar insistindo muito em jogadas no meio e pela esquerda, não aproveitava os espaços que estavam na direita. O Rodrigo não aproveitava, o Danilo não aproveitava. O Danilo, que mais uma vez saiu machucado de um jogo da seleção brasileira, e para o lugar dele entrou o Ian Couto. E o Ian Couto, que fez sua estreia na seleção brasileira, foi bem, se apresentando muito bem no ataque, principalmente no segundo, porque no primeiro os caras estavam com uma dificuldade de jogar pela direita. E a Venezuela só teve uma chance no primeiro tempo, que foi um chute de fora da área que o Ederson encaixou sem problema nenhum, para você ver o quanto recuada a Venezuela estava no jogo. O segundo tempo começou com o Brasil bem, atacando, pressionando e abrindo o placar aos 4 minutos, em um escanteio batido pelo Neymar, que o Gabriel Magalhães completou de cabeça para o gol, marcando seu primeiro gol com a camisa da seleção. Depois do gol do Gabriel Magalhães, foi aí que começou a tiriça, a preguiça dentro de campo dos jogadores, porque o Brasil se acomodou no jogo, achando que o jogo estava na mão, que faria mais gols a hora que quisesse. Começou a não pressionar, não criou mais nenhuma chance no jogo, enquanto aos poucos a Venezuela foi crescendo no jogo, foi tomando conta do meio de campo, porque o meio de campo do Brasil não tinha marcação, e a Venezuela aos poucos foi pressionando, melhorou muito com a entrada do Soteldo no jogo, e aos poucos foi ganhando campo, pressionando, criando boas chances, e o Brasil não respondia. E o Brasil começou a errar passes, não dominava. As coisas simples do futebol, o básico, começaram a errar. Domínio, passe curto, cara do lado, os caras erravam. Cruzamento para a área. O meio de campo sem marcação nenhuma. O Diniz mexeu no time para fortalecer essa marcação e dar mais qualidade no ataque. Mas foi a mesma coisa que não fazer nada. E a Venezuela, que foi pressionando aos poucos, foi comendo pelas beiradas, empatou o jogo
aos 39 minutos com um golaço do Belo de bicicleta, dando números finais à partida. E o jogo acabou. Teve confusão entre o Gerson e o Rondon. E eu não entendi por que o Gerson quis bater boca. Não jogou nada. Não dá para entender por que foi para a seleção. Numa marra do caramba, que eu já disse no vídeo que eu falei sobre a convocação. Não fez nada no jogo e foi cobrar o cara. Sem necessidade nenhuma. E a torcida vaiou. Com razão, porque pagaram caro para assistir um jogo da seleção brasileira, para ver uma partida tão feia desse jeito. Só que perderam um pouco da razão quando jogaram pipoca no Neymar. Porque o Neymar não jogou mal, o Neymar fez uma partida ok, jogou bem, principalmente no primeiro tempo, deu passe para o gol do Magalhães no começo do segundo. Mas, cara, por mais que se o Neymar não tivesse jogado bem, não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso com o Neymar, não tem que fazer isso com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, nem com o Richarlison, que de novo jogou muito mal. E a seleção deixou a desejar, porque começou muito bem no jogo, pressionando. No primeiro tempo dominou, sobrou na partida, só que depois que fez o gol, se acomodou, achou que estava decidido, estava com o resultado na mão. E assim como foi contra a Croácia, deixou de vencer um jogo que tinha tudo para vencer. Você só se acomoda num jogo quando você está vencendo por 3, 4, 5, 10 a 0. Agora, quando você está vencendo por um gol de diferença, com o segundo tempo inteiro pela frente, faça-me o favor. Achar que vai fazer gol a hora que quiser, que vai matar o jogo, não é assim. Não existe mais bobo no futebol. E deixou de vencer um jogo que estava com tudo para vencer por achar que era superior, a arrogância de achar é a Venezuela. Mas esqueceram que a Venezuela, apesar de ser tecnicamente mais fraca, tem bons jogadores, essa que é apontada a melhor geração do futebol venezuelano, e os caras que talvez não tenham tanta qualidade se empenharam, tiveram vontade, o que faltou na seleção brasileira, que mostrou que não aprendeu com os erros que teve na Copa, principalmente contra a Croácia, que a gente nem precisa lembrar, né? Faltavam 4 minutos. E agora a seleção se prepara para o próximo jogo, que é pedreira contra o Uruguai em Montevidéu. O primeiro grande teste do Diniz na seleção brasileira, que depois desse jogo muito ruim contra a Venezuela, precisa dar uma resposta contra o Uruguai. E é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo fraco da seleção brasileira. O que deveria ter feito, se bem que era só ter mais vontade. E o que vocês esperam para o jogo contra o Uruguai. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou!